E aí, tudo bem? Já pararam para pensar no que, de fato, nos move? Hoje, a gente vai fazer uma viagem incrível, uma escalada pelos 7 níveis da consciência humana. É uma jornada que sai lá dos nossos instintos mais básicos, sabe, aqueles focados só em existir, e vai até a possibilidade de se conectar com algo muito, mas muito maior. Vamos começar a desvendar essa escada? E a nossa jornada começa com essa pergunta, que é fundamental. Quantas vezes no dia a gente entra no piloto automático, agindo por impulso, movidos por hábitos que a gente nem se dá conta que tem? Esse é um ponto de partida crucial, porque, para a gente poder subir de nível, primeiro a gente precisa sacar quando é que a nossa consciência está, na verdade, tirando um cochilo. E se liga nesse número porque ele é chocante. Estudos mostram que até 95% do que a gente faz, pensa e sente é comandado pelo nosso inconsciente. Isso quer dizer que, na maior parte do tempo, a gente pode estar só repetindo um programa que já veio instalado. Mas, a boa notícia é que a gente tem o poder de virar o jogo e se tornar quem programa a própria mente. Vamos começar pela base, pelos níveis da sobrevivência. Pensa neles como a nossa máquina primitiva, sabe? Um sistema operacional que veio de fábrica com uma única missão: garantir que a gente continue existindo aqui no mundo material. O primeiro nível é o mais básico de todos, o da pura sobrevivência. Toda a nossa energia aqui está focada em garantir o essencial: ter segurança, um teto sobre a cabeça, comida no prato. É aqui que mora o instinto mais cru de lutar pela vida, aquela decisão fundamental entre viver ou morrer. Nas tradições antigas, esse é o famoso chakra raiz, o Muladhara. E olha, isso tem uma base biológica bem clara, viu? Ela está na parte mais antiga do nosso cérebro, o cérebro reptiliano. Ele é tipo um centro de comando para as nossas funções automáticas e para as reações de medo instintivo. É, basicamente, o nosso hardware de sobrevivência. Ok, sobrevivemos. E agora? Bom, a consciência se expande. No segundo nível, o foco muda para o prazer e a reprodução. Aqui, o instinto de viver se transforma no instinto de sentir, de buscar o que é gostoso e de dar continuidade à vida. É aqui que as nossas emoções mais básicas começam a dar as caras. Já no terceiro nível, a consciência se vira para fora. É o despertar do poder pessoal, da vontade. É aqui que nasce o ego, o desejo de criar, de conquistar, de deixar a nossa marca no mundo, seja através do trabalho, do status ou das nossas conquistas materiais. E essa frase do Dr. Joe Dispenza resume perfeitamente a essência desses 3 primeiros níveis. Quando a gente opera no modo sobrevivência, a gente se torna materialista. A nossa realidade passa a ser definida só pelo que a gente vê, ouve e toca. E isso nos prende num ciclo de só reagir ao que acontece do lado de fora. Mas aí, algo extraordinário acontece. A gente sobe para o quarto nível, o centro do peito. Isso não é só mais um degrau, não. É a grande virada de chave. É a ponte que conecta o nosso lado animal ao nosso lado, digamos, mais elevado. E aqui a gente vê essa mudança de paradigma na prática. A gente deixa para trás o mundo do eu, que é governado pela competição e pela sobrevivência de cada um por si, para entrar no universo do nós, que é guiado pela cooperação, pela conexão. É uma transição revolucionária do egoísmo para o altruísmo. É nesse centro do coração que o nosso potencial mais incrível começa a aparecer. E isso tem até base biológica, sabia? A liberação de hormônios como a ocitocina que nos impulsiona a criar laços. É a química que transforma a gente de meros competidores em cuidadores e colaboradores. As qualidades que surgem desse nível são realmente transformadoras. Pensa só: empatia, aceitação, cooperação, compaixão e gratidão. São essas as energias que começam a criar harmonia, não só dentro da gente, mas no mundo ao nosso redor também. Com o coração aberto, a gente ganha acesso aos níveis da transcendência. Pensa nesses próximos 3 degraus como a caixa de ferramentas de um arquiteto, que nos dá a habilidade de parar de só reagir à realidade e começar a criar essa realidade de forma consciente. O quinto nível nos leva para a garganta, o centro da comunicação. E não é só sobre falar, não. É sobre expressar a nossa verdade interior com clareza. E o mais curioso é que práticas como o silêncio, conhecido como Mauna, são essenciais aqui.
Ao silenciar o barulho de fora, a gente purifica a mente e permite que nossa expressão se torne autêntica e poderosa de verdade. Subimos para o sexto nível, o lugar da intuição, o famoso terceiro olho. É aqui que a parte mais evoluída do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, une a lógica com a percepção. É a habilidade de enxergar além do óbvio, sabe? De conectar os pontos que ninguém mais vê e de achar soluções geniais para problemas antigos. E, finalmente, a gente chega no topo da escada, o sétimo nível. Esse é o estado de unidade, onde a ilusão de que existe um eu separado dos outros simplesmente se dissolve. A consciência individual se funde com a consciência universal. É uma experiência que vai além da matéria, do tempo e do espaço. É o estado que muitos sábios ao longo da história chamaram de iluminação. Então, qual é o objetivo final de subir todos esses degraus? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. É evoluir de um estado onde a gente só reage para um estado onde a gente cria de forma consciente. Significa, finalmente, assumir o controle. O ponto central de toda essa jornada pode ser resumido em 2 passos. Primeiro, sair do piloto automático, daquela programação de sobrevivência que comanda 95% de quem a gente é. E segundo, se tornar a causa consciente, o arquiteto ou a arquiteta da própria realidade, em vez de ser só um efeito das circunstâncias. E, para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olhando para essa escada, desde a sobrevivência básica até a unidade, onde é que a maior parte da sua energia está sendo investida hoje? Só de tomar consciência disso já pode ser o primeiro grande passo para uma nova e incrível jornada.